Você sabe o que é uma reforma agrária? Você sabe quais as áreas de risco na América? Você sabe pelo que os indígenas lutam e quais fatores influenciaram os conflitos históricos no nosso continente? Se não sabe, então vem comigo que eu te ensino tudo isso e muito mais na aula de hoje. Eu sou o professor Cormano Trindade, o professor de Geografia de TAPES aqui no cantinho do Rio Grande do Sul. E a aula que eu vou trazer para vocês hoje é sobre os conflitos históricos na América Latina. Vamos estudar? Bom, pessoal, então, para a gente entender como aconteceram esses conflitos históricos aqui na América Latina, né, conflitos que duram alguns deles até hoje, né, nós temos que levar em consideração alguns fatores, né, alguns fatores que vão influenciar para que esses conflitos aconteçam e perdurem até os dias de hoje. Entre eles, nós temos os séculos de dominação que aconteceu na época da colonização, em geral por parte de colonizadores europeus, né? Nós temos também as escolhas práticas e as escolhas políticas, né, de cada nação, além da interferência de países externos, né, no caso dos países mais ricos e poderosos do mundo, nestas regiões de conflitos, pois interferindo nestes conflitos, esses países eles têm a intenção de manter, né, interesses políticos e econômicos naquela região. Bom, pessoal, entendendo então quais fatores influenciam para que os conflitos históricos aconteçam ou perdurem até hoje, agora vamos falar um pouquinho a respeito de 3 conflitos históricos, né, que acontecem aqui na América Latina. Quando eu falo em América Latina, eu falo de América do Sul, América Central e o México ali no comecinho da América do Norte, né? E o primeiro conflito que eu falarei será a luta indígena. O país que tem a maior proporção de indígenas na América Latina é a Bolívia. Após a Bolívia, nós temos a Guatemala, o Peru e o México. Para vocês terem uma ideia de como está a situação, em 2016, uma análise do Banco Mundial constatou que 1 a cada 4 indígenas vive em situação de pobreza ou em situação de extrema pobreza. Então eles lutam para terem acesso à terra que por direito é deles, né? E o acesso à terra, apesar deles terem conquistado alguns avanços nessa luta, ainda ocorrem alguns conflitos, né, motivados pela demarcação e pelo controle dessas terras indígenas, sempre em oposição aos anseios exploratórios, que vêm desde a época da colonização. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho a respeito dos movimentos no campo. O que seriam os movimentos no campo? Seria uma reforma agrária. A reforma agrária, então, ela é feita pelo Estado com a intenção de redistribuir terras rurais por meio de compra ou por meio de desapropriação das terras de grandes latifundiários. Quando existir, então, uma parte da terra que é aproveitável e não está sendo utilizada, né? A primeira reforma agrária que nós tivemos na América Latina aconteceu no México no ano de 1910, passando pela Bolívia, né, que teve uma reforma agrária em 1950, e mais recentemente também tivemos uma reforma agrária em Cuba sob o governo ali do Fidel Castro. E apesar das experiências mais ou menos bem sucedidas ali no decorrer do século XX, né, os contextos econômicos regionais e mundial, alinhadas sempre às decisões políticas locais, acabaram agravando ainda mais as desigualdades que existiam no campo, né? E atualmente os movimentos camponeses não lutam apenas por uma reforma agrária que equilibre a estrutura fundiária dos países ou que garanta os pequenos trabalhadores rurais a terem o direito de ter uma terra e de trabalhar, né? O direito à terra e ao trabalho. Mas além de lutarem por tudo isso, eles também lutam por questões ambientais e por qualidade na produção dos alimentos, né?
No Brasil, um exemplo de um grupo que luta por estas questões ambientais é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, né? Que é o MST, que vocês já devem ter ouvido falar. E por último, como conflito histórico aqui na América Latina, nós temos as fronteiras, né? E ou as áreas de risco, né? Primeiro, falando de um exemplo de uma fronteira, nós temos a fronteira do México com os Estados Unidos, né? Que atraiu, né, um olhar com bastante atenção das organizações internacionais, como por exemplo a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. E ali é uma área onde os imigrantes tentam passar do México para os Estados Unidos de maneira ilegal, né? Por que a ONU e demais organizações internacionais se voltou para aquela região com um pouquinho mais de atenção? Porque ali aconteceram muitas mortes e muitas prisões de imigrantes ilegais. Aquela ali é a fronteira mais letal que nós temos nas Américas, né? Cerca de 65% das mortes que aconteceram em fronteiras na América aconteceram ali. Mas se você quiser entender um pouquinho mais sobre a ONU e demais órgãos, eu tenho uma aulinha sobre as organizações internacionais que vai aparecer ali, ó. Só clicar. E outra área de risco que nós podemos citar neste tópico seria a Colômbia, né? Porque a FARC, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, em guerra contra o narcotráfico, transformou, né, produziu no país uma nova onda de violência, de medo e de terror. Para vocês terem uma ideia do nível da coisa, a Colômbia foi responsável, graças a esse conflito, pelo maior movimento de deslocados internos do mundo, de pessoas que estavam, obviamente, fugindo desse conflito. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aulinha aí sobre os conflitos históricos da América Latina, de uma maneira bem simples, bem superficial, bem resumida. Espero que vocês tenham gostado. E para todos aqueles que chegaram até aqui, hoje, no momento da gravação desse vídeo, é dia 30 de abril, ou seja, último dia de abril, e nós atingimos a meta dos 250 inscritos aqui no canal. Então, como vocês já sabem, haverá um sorteio desse livro aqui, que é o Alameda Nix. No decorrer da semana estarei soltando um vídeo explicando como vocês farão para participar do sorteio. Então eu vou deixar mais uma marca para vocês, né, que será para nós atingirmos 300 inscritos. Se nós atingirmos esses 300 inscritos até o final de junho, ou seja, daqui a 2 meses, eu estarei fazendo um sorteio deste outro livro aqui, que é o Antologia Vampírica. Agora um lançamento aí da editora dos Círculos Soturnos, aí organizada pela Ana Maceno. Mais uma coletânea de contos aí, que vocês sabem que eu participo bastante desse tipo de livro. Agora um livro apenas sobre vampiros. Então, pessoal, fiquem de olho no canal. No decorrer da semana estarei soltando um videozinho explicando como vocês farão para participar desse sorteio. Muito obrigado a todos que estiveram aí. Se inscrevam no canal aí para concorrer no próximo sorteio também. Aquele abraço e até a próxima.